a photograph in which we were in love, caught in your... Olá, galerinha do quinto ano. Tia Sara tá aqui hoje para trazer a aula de geografia para vocês, tá? Lembrando que o nosso livro agora que a gente vai usar é o do segundo bimestre. Guarde o seu livro do primeiro bimestre aí, tá certo? Você vai abrir o livro na página 234. Nós temos por título o sujeito e o seu lugar no mundo. Você já parou para pensar qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu papel? Na sua família é fácil, não é? Você é o filho, você dá amor, você compartilha amor, faz algumas tarefas simples de casa, faz os seus deveres da escola. Mas se a gente parar para pensar, o seu lugar no mundo é uma coisa bem mais ampla, né? Só que nós primeiro devemos pensar quem somos. Você já parou para pensar nisso? E aí? O nosso Brasil, ele é constituído por muitas pessoas. E aí, quando a gente vai pensar nisso de uma forma mais ampla no mundo, aí são várias pessoas mesmo. Pessoas que falam diferente, pessoas de uma cultura diferente e principalmente de pensamentos diferentes, tá? Mas e aí? Quando eu olho para esse quadro, operários, a gente pode observar que eles têm muitas pessoas, observem aí que de várias cores, o aspecto físico deles é totalmente diferente e com certeza, como eu falei para vocês, a questão do pensamento, muitas pessoas pensam diferente. E aí nós temos o número 210.125.125.000 pessoas. Imagine esse número, cada um pensando de uma forma diferente. Muito pensamento, não é? Muitas ideias diferentes. E aí, nós sabemos já quem são os primeiros que habitaram o Brasil, ou não. Se você não sabe, está acontecendo alguma coisa errada, não é? Mas para quem sabe, parabéns. Foram os índios. Tia, foram os portugueses? Não. Quando os portugueses chegaram, sabemos que os índios já estavam. Gente, agora imagina comigo, tá? Os portugueses com a sua cultura, com o seu pensamento, com a sua cor, querendo chegar às Índias, como nós já falamos, chega no Brasil sem querer e encontra aquela terra que não imaginavam e aqueles povos de uma cor diferente. Imagina aí como foi que eles ficaram. Se fosse eu vou lá, eu quero conhecer. Não é? E foi justamente isso que aconteceu. Eles pararam os seus barcos, os seus navios e foram conhecer aquelas pessoas. E aí eles ficaram maravilhados. Nossa, pessoas de cores diferentes e os costumes. Não usam roupas, só alguns, né? Que alguns índios não usavam roupa de forma alguma e outros usavam tampando as partes, mas só como a gente vê nos exemplos, uma saia, uma tanga, não sei o nome. E aí os portugueses ficaram querendo conhecer aquelas pessoas, né? Porque é uma cultura diferente. Então nós sabemos que o nosso Brasil, ele é cheio dessas coisas. E aí depois dos índios, os índios, né, nessa época, gente, quero que vocês entendam que eram várias tribos, tá? Só que quando os portugueses chegaram lá, eles encontraram a tribo Tupi-Guarani, tá certo? E aí o que a gente vê nesse mapa aí? São as terras indígenas, vocês podem ver aí na legenda. Terras indígenas e a Amazônia Legal. Esse mapa aí também tem no livro de vocês, tá bom? 55% dos índios que vivem em terras indígenas estão no Amazônia. Só que sabemos que não é só na Amazônia que eles estão. 45% dos índios vivem em terras indígenas que estão fora também da Amazônia, ou seja, eles estão espalhados por todo o nosso Brasil, só que uma grande parte está concentrada na Amazônia. Nós sabemos hoje, tá, da grande importância que o índio tem para a nossa cultura, nunca se esqueçam disso,
dos nossos costumes, também dos conhecimentos, com a culinária, tá bom? Com os medicamentos, remédios. Sabemos que naquela época não tinha farmácia, não tinha esses medicamentos, e os índios se curavam e eram muito saudáveis naquela época, tá certo? E aí depois que os portugueses chegaram, eles vieram, ficaram naquela coisa com os índios, decidiram ficar aqui no Brasil. Depois eles trouxeram os negros, tá bom? Eles trouxeram os negros da África para quê? Sim, como vocês podem ver na imagem, para serem escravos, para trabalharem na lavoura. Como podemos ver aí, uma imagem sim, muito triste, né, da gente observar, mas que é a realidade. Podemos perceber também que esses dias tá tendo assim, na mídia social, no Instagram e Facebook, muitas pessoas lutando pelo direito dos negros, que ainda hoje tem muitas pessoas que não respeitam. E eles são muito importantes também para o Brasil. Por quê? Porque os portugueses os trouxeram e eles influenciaram bastante em quem nós somos hoje, tanto os índios como os negros, tá bom? É muito importante vocês saberem disso. Gente, e os índios os índios não, desculpa, os portugueses e os negros são imigrantes, tá bom? Eles vieram de fora e aí ficaram aqui no Brasil. Então nós chamamos eles de imigrantes, tá bom? E aí eu trouxe essa frase de Nelson Mandela: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Lembrando que no dia 25 de junho é o dia do imigrante, está pertinho. Então o que é que eu quero que vocês entendam nessa frase? Que precisamos respeitar, precisamos ter empatia pelo próximo, tá? E justamente por índios e negros que estão aqui desde de quando descobriram o Brasil, principalmente os índios, que são pessoas importantíssimas para a nossa cultura. Como eu já falei antes, o Brasil é justamente essa mistura de cultura, de povos diferentes. É o que nos torna tão especiais, eu acho. Eu digo assim, tá bom? Observem as atividades que estão indo no roteiro, respondam direitinho, tá bom? Letra legível, com cuidado, qualquer coisa mandem mensagem que a tia Sara está aqui pela manhã na escola, tá bom? E até mais!